sou a professora Letícia e na aula de hoje nós vamos resolver a prova do CMT 2019/2020. Vamos lá, primeira questão, questão 16. Cascão e Marcelinho compraram em uma loja material para a mãe de Cascão fazer massa de pão de queijo e um bolo. Nessa loja, todos os produtos são vendidos a granel. Isto é, o consumidor compra a quantidade desejada e os produtos são pesados ou medidos. Na lista de compras, havia os seguintes ingredientes: 600 gramas de farinha de aveia, 800 gramas de farinha de amêndoa, meio quilo de manteiga, 18 ovos, 700 ml de óleo, 2 pacotes de polvilho de 700 gramas cada. Então tá. Quanto que Cascão e Marcelinho gastaram na loja? Aqui eu vou colocar quanto que ele gastou de cada um, ó. Farinha de aveia, farinha de amêndoa, manteiga, ovo, óleo e polvilho. Para depois que a gente calcular tudo, a gente somar. Ele vende a granel, vende por quilograma. O primeiro que eles querem comprar aqui, 600 gramas de farinha de aveia. 600 gramas, vou calcular aqui em cima. Todos os cálculos vou fazer aqui em cima e o resultado eu coloco lá embaixo. 600 gramas é a mesma coisa que 0,6 quilos. Para 1 quilo ele paga 5,40. Para 0,6 quilos eu vou pegar o preço do quilograma e vou multiplicar pela quantidade que eu vou comprar, que vai ser 0,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Mais 2, 32. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma casa. O meu resultado tem que ter 3 casas. Então, de farinha de aveia, eles vão gastar 3,24. Ok? Então, vamos lá. Farinha de aveia a gente já calculou. 800 gramas de farinha de amêndoas. 800 gramas corresponde a 0,80 quilogramas. Se cada quilo é 47,60, o preço que eu vou pagar por 0,8 vai ser 47,60 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56 mais 4, 60. 8 vezes 4, 32 mais 6, 38. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma casa decimal. No meu total eu tenho que ter 3. Então, de farinha de amêndoa, ele vai gastar 38,08. Então, vamos lá. De manteiga, ele vai pegar meio quilo. Quando a gente fala meio quilo, meio quilo corresponde a 0,5 quilos. Se o quilo vale 39, então eu vou multiplicar por 0,5 para eu saber quanto que eu vou pagar só de manteiga. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 3, 15. Mais 4, 19. Não tem nenhuma casa decimal, aqui tem uma casa decimal, então de manteiga eles vão gastar 19,50. De ovo eles vão, meio quilo de manteiga a gente já calculou, de ovo eles vão gastar o seguinte, eles vão comprar 18 ovos, uma dúzia tem 12, 18 ovos tem 12 mais 6. Isso aqui é uma dúzia e isso aqui é meia dúzia. 18 ovos corresponde a 1,5 dúzias. Uma dúzia e meia. Se uma dúzia vale 14, eu vou multiplicar por 1,5 para ver quanto que eles vão gastar só de ovo.
5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Mais 14. 0, 11, 210. Só que aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu não tenho nenhuma, 0 casas decimais. Então, meu resultado vai ser com uma casa decimal. Então, de ovo, eles vão gastar R$21. Já calculamos o de ovo também. De óleo, 700 ml de óleo, 700 ml corresponde a 0,7 litros. 1 litro custa R$3,40. Basta eu multiplicar esse valor por 0,7 para saber quanto que eles vão pagar de óleo. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3, 21. Mais 2, 23. 2 casas, uma casa. Vão ter 3 casas de óleo. Eles vão gastar 2,38. E de polvilho? Se eu vou comprar 2 pacotes de 700 gramas, 700 mais 700 vai dar 1.400 gramas. 1.400 gramas é igual a 1,4 quilogramas. 1 quilo de polvilho é R$15,90. 1,4 eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por R$15,90. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. 4, 6. 0,951. 0,6, 12. Aqui também vai dar 12. Deixa eu colocar aqui direitinho. 12, 2. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, de polvilho vai ser 22 e 26. Agora, para eu calcular o total que eles vão gastar, eu vou somar todos esses valores. Então, vai ser 3,24 mais 38,08, que dá 12, 3. Isso aqui dá 11, 41,32. Então, eu já somei esses dois. Mais 19,50, 2, 8, 10, 6. 60,82. Mais 21,00, R$21,00, 2,818. Beleza, mais 2,38, 10, 9, com 3, 12, 4, 84 e 20. E por último, mais 22,26, 6, 4, 6, 10. No total, eles gastaram R$106,46. R$106,46. Questão 17. A mãe de Cascão começou a fazer a massa de pão às 15 horas e levou meia hora para obter a massa pronta. Imediatamente começou a enrolar as bolinhas de queijo. Ela conseguiu enrolar 7 unidades a cada 1 minuto e meio. Ela parou de enrolar às 16 horas e 15 minutos. Quantas bolinhas de queijo ela enrolou? Então vamos lá. Se ela começou às 15 horas e a massa ficou pronta depois de meia hora, ela terminou a massa às 15 horas e 30 minutos. Logo depois ela já começou a enrolar. Então, ela começou a enrolar às 15h30. Entretanto, ela terminou às 16h15. Vamos ver quantos minutos ela ficou enrolando? 15 menos 30 não dá. Pega emprestado, 15 horas. E aqui, essa 1 hora que eu peguei emprestado vira 60 minutos. 75. 75 menos 30,
45 minutos. E 15 menos 15, 0. Ela levou 45 minutos. Bom, então a gente vai ver que a cada 1 minuto e meio ela enrolou 7 bolinhas. Se eu pego esses 45 minutos e divido por 1 minuto e meio, eu vou descobrir quantos minutos 1 minuto e meio cabem dentro do 45. Iguala as casas decimais e esquece a vírgula. 3 que dá 45, 0, 0, 30. São 30 grupinhos de 1 minuto e meio dentro dos meus 45. Só que a cada 1 minuto e meio ela faz 7 bolinhas. 30 vezes 7, 210. No total, ela faz 210 bolinhas. Questão 18. A mãe de Cascão fez um bolo com os seguintes ingredientes: 700 gramas de farinha de amêndoas, 600 gramas de farinha de aveia, 200 gramas de açúcar mascavo, meio litro de leite, meio quilo de manteiga e 6 ovos. Considerando que 1 colher de sopa das farinhas ou do açúcar mascavo corresponde a 10 gramas. Quantas colheres de sopa de farinhas e açúcar a mãe do Cascão usou na receita? Então tá, vamos lá. Eu preciso saber quantas gramas eu tenho com todas as farinhas e o açúcar. 700 mais 600 mais 200. 700 mais 600, 1.300. Mais 200, 1.500 gramas. Essas 1.500 gramas ela vai colocar em colheres com 10 gramas. Então, eu vou dividir 1.500 por 10. Corta 0 com 0, sobra 150. Então, ela utilizou 150 colheres. 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10, letra E. Isso aqui é 15.000. Isso aqui é 1.500. E isso aqui é 150. Letra E. Questão 19. O pai de Marcelinho está trocando o piso da casa deles. Ele começou essa troca pelos 2 quartos da casa, que são quadrados e tem lado medindo 2,8 metros. Como se pode ver na planta abaixo. Ele deseja comprar uma cerâmica quadrada que mede 1.600 centímetros quadrados. Quantas unidades de cerâmica o pai de Marcelinho precisa comprar para cobrir o piso dos 2 quartos? Primeiro eu preciso calcular a área de um dos quartos. A área do quarto vai ser 2,80 vezes o 2,80. Vamos utilizar aqui para poder usar, para fazer nossas contas, nosso rascunho. 0, 0, 64, 16 com 6, 22. 0, 16, 5. 0, 0, 4, 8, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 7,84 metros quadrados para cada um dos quartos. O pai do Marcelo vai cobrir 2 quartos. Então, vai ser 7,84 vezes 2. 8, 16, 14, 15. Então, a área total que ele vai cobrir é 15,68 metros quadrados. Cada cerâmica, a área da cerâmica é 1.600 centímetros quadrados. Para a gente transformar em metro quadrado, vai ter que dividir por 10.000. Se a gente dividir por 100, dá em decímetro, dividindo mais 100 dá em metro quadrado. 0,16 metros quadrados.
Para eu descobrir o total, a quantidade de cerâmica vai ser a área total sobre a área da cerâmica. Eu vou dividir 15,68 dividido por 0,16. A quantidade de casas decimais é igual, então a gente cancela as vírgulas. 156 dá 9. 16 vezes 9, 54, 9, 144. 2, 1, 0, desce o 8. Ó, a única alternativa que começa com 9 é o 98. Então, eu vou conferir 16 vezes 8. 48, 128. Dá 128. Isso quer dizer que são 98 unidades de cerâmica. Letra B. Vamos apagar aqui para a gente fazer a nossa próxima questão nesse rascunho aqui embaixo. Então tá. Questão 20. Depois de trocar o piso, o pai de Marcelinho pretende fazer uma calçada em volta de toda a casa. Ele mediu a casa e verificou que seu formato é de um retângulo de 5,93 por 6,29. Qual é o perímetro da casa? Perímetro significa soma da medida de todos os lados. Então, vamos somar os lados. 5,93 mais 5,93. 6, 18, 10, 11. Agora eu vou somar 6,29 mais 6,29. Se eu tenho um retângulo, ó, eu tenho 6,29 desse lado, 6,29 desse lado. 5,93 na parte de baixo e 5,93 na parte de cima. 9 mais 9, 18. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. E 6 mais 6, 12. Agora eu vou somar esses dois. 11,86 mais 12,58. 14 é 4, 2, 3, 4, 2. Ele pede aproximadamente. O mais próximo é 24,50, letra A. Isso aqui é 24,44 metros. Questão 21. No Brasil, o salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar a um funcionário. Seu valor é estabelecido por lei e deveria satisfazer as necessidades de alimentação, vestuário, moradia, transporte, saúde, educação e lazer de um trabalhador. Em 2019, o salário mínimo foi estipulado em R$ 998. A tabela a seguir apresenta a distribuição do salário mínimo de um certo trabalhador em suas necessidades. A partir da análise da tabela, qual a porcentagem do salário mínimo representa os gastos do trabalhador com alimentação, vestuário e lazer? Quando a gente fala sobre porcentagem, a gente está querendo colocar o que foi utilizado na parte de cima sobre o total para a gente calcular quantos por cento que equivale. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que ele gastou com alimentação, vestuário e lazer. Vamos somar tudo. 399,20 mais 109,78. 8, 9, 18, 10, 4, 5. 508,98 mais a parte de lazer. 59,88. 16, 18, 18, 6, 5. Então, ele vai gastar 568,86 dos 998. Então, para a gente determinar a porcentagem, vai ser o que ele gastou sobre o total, que é 998. Esse resultado vai dar um número decimal. E esse número decimal eu consigo transformar em porcentagem multiplicando por 100. Então, vamos fazer essa divisão. 568,86 dividido por 998
0,00, porque eu preciso igualar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tinha 2, eu preciso colocar 2 lá. 56.886 não dá para dividir por 99.800. Coloca 0, vírgula. Bom, eu sei que a minha porcentagem ou tem que começar com 4, ou com 5, ou com 7. Então, eu vou verificar quanto que dá 99.800 vezes 5, que é o que está no meio, para ver se dá os 99 mil. Aqui eu tenho que acrescentar um 0. Para ver se dá os 568.860. 40. 45 mais 9, 49. 45 mais 9, 49. Chegou próximo. Então, vamos lá. 5. 499.000. 068. Pega emprestado, fica 5, 18. 18 menos 9, 9. 5 menos 9 não dá. Pega emprestado, 4, 15. 15 menos 9 dá 6. Bom, então deu para ver que deu para usar o 5. Se deu para usar o 5, eu sei que a minha porcentagem não vai ser nem 44, nem 45, nem 75. Eu vou acrescentar outro 0 aqui. Ou vai ser 55 ou vai ser 57. O 5 dá 499 mil. Vamos ver quanto que dá o 7. 006, 5, 63 mais 5, 68, 63 mais 6, 69. Deu igualzinho. Então, 698.600, 0. Então, a divisão do que ele gastou pelo total dá um número decimal que é 0,57. E esse número decimal, para eu transformar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Isso aqui vale 57%. Letra D. Próxima questão, questão 22. Todo ano os trabalhadores brasileiros também recebem o 13º salário ou a gratificação de Natal, que corresponde a mais um salário, o qual foi estipulado no ano de 2019 como 998. Além disso, no mês de suas férias, o trabalhador recebe um benefício que corresponde a 1/3 de seu salário. Em dezembro, um certo trabalhador recebeu seu salário mínimo, o 13º e ainda 1/3 de férias. Esse trabalhador utilizou o dinheiro que recebeu em dezembro da seguinte maneira: gastou 2/3 do total recebido em uma viagem e, além disso, comprou uma bicicleta. Tá, com quanto ele ficou aproximadamente após a viagem e a compra da bicicleta? Primeiro eu preciso saber quanto que ele ganhou. Ele ganhou o salário, que é 998, mais o 13º, que é 998, mais o 1/3 de férias. Vamos lá. 998 dividido por 3. 390, 9, 390, 8. 2, 6 sobra 2. 0 dá 6, 18 sobra 2, e aí vai dar uma dízima periódica. Então, esse 1/3 de férias corresponde a 332,67 aproximadamente. Quanto que ele ganhou no total? 998 mais 998, 16, 18, 19, 19, mais 332,67. Dá 67, 8, 9 mais 3, 12, 13. Ele ganhou, nesse mês aí, ele ganhou 2.328,67
1.261,67. Desse dinheiro, ele gastou 2/3 com uma viagem. Então, vamos dividir 2.328,67 dividido por 3. Igual às casas decimais e esquece as vírgulas. Dá 7, que dá 2.100, 8.220, desce o 6. Dá 7, que dá 2.100, 6.810. 7, que dá 6, que dá 1.800, sobra 67,02, que dá 600, 070. 0, que dá 2, que dá 600, 100. E aqui vai dar 3. Então, ele gastou... Isso aqui é 1/3. Só que ele gastou 2/3. Vai ser isso vezes 2 com a viagem. Então, vai ser 2, vai ser 6, 4. Aqui vai dar 12, 14, 15. 3 casas decimais. Então, com a viagem, ele gastou 1.552,45 aproximadamente. O que a professora fez? Dividiu tudo que ele tinha ganhado por 3 para descobrir quanto que valia 1/3. Só que ele gastou 2/3, então eu pego esse valor de 1/3 e multiplico por 2, e eu calculei que com a viagem ele gastou 1.552,45. Só que além da viagem, ele gastou com a bicicleta. Quanto que ele gastou no total? Foi esse 1.552,45 mais os 499 com a bicicleta. 1.552,45 mais os 499 vai dar 5, 4, 11, 10, 15... 2. Isso foi o que ele gastou. Ele gastou 2.051,45. Se ele ganhou 2.328,67 e gastou 2.051,45, o que sobrou é a diferença desses dois. O que sobrou foi 2, 7, pega emprestado 2, 12, 7, 2, 0. Aproximadamente 277,22. O que fica mais próximo de 277,23. Não deu certinho porque 1/3 de 998 a gente aproximou. E 2/3 do valor que ele ganhou também a gente aproximou. Por isso que não deu totalmente certinho ali. Letra A. Próxima questão. Uma família de 4 pessoas vai fazer uma viagem daqui a 6 semanas. Por isso, combinaram de fazer individualmente uma poupança nesse período. Todos vão seguir a mesma regra para poupar. Na primeira semana, cada um vai guardar 5. Na semana seguinte, 10. E a cada semana vão dobrar o valor da semana anterior. Quanto essa família de 4 pessoas vai poupar ao fim das 6 semanas? Bom, vão ser 6 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana e sexta semana. Na primeira semana, eles vão começar com 5. Na segunda, 10. E a partir disso, é sempre o dobro da semana anterior. Então, na terceira, vai ser 20. Na quarta, 40. Na quinta, 80. E na sexta, vai ser 160. Isso aqui
é o que uma pessoa dessa família vai juntar. Então, ó, essa uma pessoa vai juntar 5 mais 10, mais 20, mais 40, mais 80, mais 160. Uma única pessoa vai juntar, ó, 5, aqui vai dar 10, 10, 21, 315. Uma única pessoa vai juntar 315. Só que na minha família tem 4 pessoas. Então, essa família no total vai juntar 315 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4, 6, 12. Essa família, ao final das 6 semanas, vão juntar R$ 1.260. Letra E. Atualmente, fala-se muito em minimalismo, que é um estilo de vida no qual se busca o consumo consciente. Assim, as pessoas consomem somente o que necessitam e o que as deixam felizes. Dentro desse estilo de vida, estão os armários cápsulas, nos quais há poucos itens essenciais atemporais que combinam entre si. Temos a seguir as roupas que compõem o armário cápsula de um jovem chamado Henrique. Suponha que o jovem se vestirá usando o seguinte conjunto de itens: uma camiseta, uma bermuda e um par de calçados. Dessa forma, quantas possibilidades diferentes ele terá para se vestir? Quando a gente quer fazer o cálculo de possibilidades, a gente vai multiplicar quantas possibilidades nós temos para cada uma das situações. Então aqui, para a primeira situação, para a escolha da camiseta, quer dizer, no armário do Henrique, ele tem 3 camisetas. Então ele tem 3 possibilidades só para camiseta. Ele vai usar uma bermuda. Bermuda, ele tem 3 também. Então, para a bermuda, ele vai ter 3 possibilidades. E para o par de sapatos, ele tem 2, o tênis e a bota. Quando eu multiplico todas as possibilidades de cada uma das etapas, eu vou ter o total de possibilidades. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Ele vai ter 18 possibilidades para poder se vestir. Questão 25. Henrique, o dono do armário cápsula, que tinha 13 peças de vestuário, viajou de férias e levou 3 camisetas, 2 bermudas, 2 calças e um par de tênis. Considerando que um par de tênis é contabilizado como uma única peça de vestuário, a fração que representa a quantidade total de vestuários que ele retirou do armário é: fração vai ser o que ele retirou sobre o total. Ele tem o total de 13 peças e ele retirou 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Ele tirou 8 13avos das peças do armário. Próxima questão. Henrique viajou apenas com uma mala de mão. Sua mala está adequada às regras de bagagem em vigor. Isto é, tem as medidas de 35 centímetros, 25 centímetros e 55 centímetros, a quais representam, respectivamente, largura, altura e comprimento. Qual a capacidade dessa mala? Capacidade, ele está pedindo, capacidade é em litros. Mas ele me deu as unidades de medidas da mala em centímetros. O que nós podemos fazer? Calcular primeiro o volume em centímetros cúbicos, para depois transformar esse volume em capacidade, em litros. Então, vamos lá. Calculando uma mala. O volume da mala vai ser 35 vezes 25 vezes 55. Então, vamos fazer aqui no cantinho. 35 vezes 25, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15, com 2, 17.
2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 5, 7, 8. Esse 875, eu preciso multiplicar por 55. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35 mais 2, 37. 5 vezes 8, 40 mais 3, 43. Mais 5, 7, 3, 4. 5, 12, 10, 11, 8, 4. Tá. O volume da minha mala, da mala do Henrique, foi 48.125 centímetros cúbicos. O que nós devemos lembrar? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, para eu transformar de centímetro cúbico para litro, basta eu transformar em decímetro cúbico, que já vai estar com o mesmo valor de litros. Então tá, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu preciso dividir por 1000. A minha vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda. Minha vírgula que está lá no final do 5 vai andar 3 casas. Isso aqui vai ficar, em vez de 48.125, vai ficar 48 inteiros, 125 milésimos de decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 48,125 litros, letra D. Próxima questão. Questão 27. Houve um atraso no voo de Henrique. Enquanto esperava, percebeu que havia 3 funcionários fazendo a limpeza da região onde ele aguardava o embarque. A rotina de trabalho dos funcionários consiste em que os 3 passem no mesmo local de tempos em tempos. Um deles passa a cada 8 minutos, o outro passa a cada 10 e o terceiro a cada 12. Por fim, num determinado momento, os 3 passam juntos no mesmo local. O avião chegou, Henrique embarcou, mas ficou curioso para saber em que momento os 3 funcionários passariam juntos novamente naquela região, onde ele aguardara o embarque. Vamos lá. Então, quando o Henrique estava lá, esperando, os 3 funcionários estavam fazendo a limpeza junto, eles estavam se encontrando. Cada um vai passar ali em minutos diferentes, em tempos diferentes. Eu quero saber quando eles vão passar juntos novamente. Toda questão que tem ideia de juntos novamente, simultaneamente, é questão de MMC. Vamos calcular o MMC aqui no canto superior direito aqui da nossa tela? Então, vamos lá. 8, 10 e 12. Dá para dividir por 2? Dá. 4, 5 e 6. Ainda dá para dividir por 2. 2, 5 e 3. Dá para dividir por 2. 1, 5 e 3. Dá para dividir por 3. 1, 5 e 1. E dá para dividir por 5. 1, 1 e 1. O MMC vai ser a multiplicação de todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 15, 15 vezes 8, 40, 120. Eles vão passar juntos novamente ali depois de 120 minutos. É correto afirmar aqui, os 3 funcionários passarão naquele local meia hora depois. Não. 1 hora depois. Não. 1 hora e meia depois. Não. Os 3 funcionários passarão juntos naquele local 2 horas depois. Certo? 120 minutos corresponde a 2 horas. Por isso que eles vão passar lá depois de 2 horas. Ok? Então, próxima questão, questão 28. Questão 28. Uma loja de departamentos
possui equipes de vendedores. Próximo ao Dia das Crianças, as 32 pessoas da equipe de eletrodomésticos e as 40 pessoas da equipe de roupas se juntaram às 48 pessoas da equipe de brinquedos. A responsável pela loja de departamentos decidiu reagrupar esses vendedores em equipes com o mesmo número de pessoas. Além de não poder misturar as pessoas das equipes de eletrodomésticos, de roupas e de brinquedos, ela quer montar o menor número de equipes possível. Se ela quer montar o menor número de equipes possível, ela quer colocar o máximo número de pessoas em cada equipe, sendo que eu não posso misturar as pessoas dos departamentos. Então, eu vou separar as minhas pessoas em grupo e nesses grupos vão ter o maior número de pessoas possíveis. Questão que tem essa ideia de separação na maior quantidade possível são questões que precisamos calcular o MDC. Então, vamos calcular o MDC entre 32, 40 e 48. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá. Se todos os números são divisíveis por 2, então a gente vai circular o 2. Dá para dividir por 2? Dá. Todo mundo também. Então vamos circular. 16 dividido por 2, 8. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Dá para dividir por 2 novamente. 4, 5 e 6. Também dá para dividir por 2, mas não são todos os números, então eu não vou circular. 2, 5 e 3. Dá para dividir por 2, também não vão ser todos os números, não vou circular. Dá para dividir por 3, também não vão ser todos. Dá para dividir por 5, também não vai ser todos, então não vão ser todos, então não vamos circular. Para calcular o MDC, nós vamos multiplicar somente quem a gente circulou. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nas minhas equipes, vão ter 8 pessoas. Quantas equipes vão ser de pessoas de eletrodomésticos? 32 dividido por 8. Vai dar 4 equipes. A galera de eletrodoméstico, eu vou ter 4 equipes de 8 pessoas de eletrodomésticos. 40 pessoas dividido por 8 vão dar 5 equipes. 5 equipes de 8 pessoas, somente de pessoas da parte de roupas, né? De departamento de roupas. E 48 dividido por 8 dão 6 equipes, somente com as pessoas da parte de brinquedos. O total de equipe, 4 de equipes. Aqui ficou tampando a conta da professora, né? Vamos colocar um pouco mais para baixo aqui. Ah, tá bom assim. O total de equipe vai ser a soma dessas equipes. 4 mais 6, 10 mais 5, 15. Letra C. O total de equipes vão ser 15 equipes. Questão 29. Considere a população do Distrito Federal. Que a população do Distrito Federal seja de aproximadamente 2,571 milhões de habitantes e que desse total 1,358 milhão tenham um emprego. Sobre esses dois números é possível afirmar que esses números possuem 7 ordens e 3 classes. Bora lá! 2,5 milhões de habitantes são 2.571.000 habitantes. 1,358 é 1.358.000 habitantes. Quantas ordens esses números têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 ordens os dois números. E quantas classes? Classes são de 3 em 3 ordens. 1, 2, 3. Então, isso aqui está certo. Eles possuem 7 ordens e 3 classes. O valor absoluto do 5 no número de habitantes do Distrito Federal é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta.
Valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Então, o valor absoluto do 5 é 5, não é 5 vezes 10 à quinta. Isso aqui está errado. No número que representa os habitantes empregados, o valor posicional do 5 é igual a 5 vezes 10 à quarta unidades. Ó, ele está falando dos habitantes empregados. Então, é esse número aqui. Esse 5 aqui, ele tem um valor posicional. Ele tem um valor de 5 dezenas de milhar, 50 mil. Esse 50 mil pode ser escrito como 5 vezes 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 não é 10 mil, porque tem 4 zeros? Isso está certo. Então, esse item também está certo. Subtraindo-se o número de habitantes empregados do número total de habitantes, o valor relativo do 3 é igual a 3 vezes 10 elevado a 0. Então, vamos subtrair esses valores aqui. Menos 0, 0, 0. Pega emprestado 6. 11 menos 8, 3. 6 menos 5, 1. 5 menos 3, 2. E aqui, 1. O valor relativo. O valor posicional, não é o absoluto. Então, o valor relativo desse aqui é 3 mil. É 3 vezes 10 a terceira. E não 3 vezes 10 elevado a 0. Errado. As afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Letra E. Nossa última questão da prova. Questão 30. A imagem acima mostra que as crianças influenciam as escolhas dos produtos consumidos pela família. Considere que, no Distrito Federal, há 608.349 crianças. De acordo com a imagem, em relação ao consumismo infantil, quantas crianças do Distrito Federal, aproximadamente, fazem suas escolhas por influência dos amigos? Bom, consumismo infantil. Influências dos amigos são 42%. 42% de 608.349. 42% é a mesma coisa que 0,42. Basta eu multiplicar esses dois valores para eu descobrir quantas crianças representam esses 42% que consomem por influência dos amigos. Então, 608.349 vezes 0,42. 18, 8, 9, 6, 16, 12, mais 36, 16, 19, 12, 13, 20, 32, mais 1, 33, 4 vezes 6, 24. 8, 15, 16, 10, 5, 5, 5, 2. Aqui eu tenho duas casas decimais. 2, 5, 5, 5, 0, 6 e 58, que é aproximadamente 255.507 crianças. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até uma próxima.